Olá pessoal, Namastê, aqui é o Brujo Haurit Fuchs, vocês me conhecem também como Orc, e esse vídeo é um relato muito importante. Eu fui atacado, tá? Esse vídeo deve ficar um pouco mais longo, mas é um vídeo importantíssimo de vocês verem até o final. Não esqueçam de dar o like, de comentar e compartilhar para que a informação chegue a mais pessoas. Lembrando da caridade e da doação, aqui temos a chave do número Pix do Frei Jorge, muito necessitados no convento Cristo Redentor. Vamos ajudar a quem precisa. O pouco que você doar é muito para quem não tem. Bom, essa noite eu fui atacado através de um sonho. Eu peguei um trabalho recentemente de combate a um espírito maligno, tá? É uma pessoa que a gente já vem trabalhando juntos, não vou citar o nome, lógico, não vou falar nem se é homem nem se é mulher, e a gente vem trabalhando juntos, e eu já tinha tirado dessa pessoa, já tinha destruído um espírito maligno, demoníaco, que atormentava a vida dela. E eu fechei a energia dessa pessoa toda contra ataques, então ela está inacessível. Só que isso gerou vingança no séquito deste espírito demoníaco. E como eles não conseguem mais acessar essa pessoa, eles atacaram o seu companheiro. O companheiro desapareceu, ficou muito tempo sem dar notícias. E ontem, depois de uma consulta de tarô, nós, com muita dificuldade, estava muito bem escondido, conseguimos ver que esse companheiro está sob a influência de um incubo, tá? É um espírito demoníaco de baixíssima vibração. Lembrando que o espírito que trabalhamos nesse cliente meu era um súcubo, tá? Temos a figura de um incubo agora. E muito interessante como as coisas acontecem. Depois da consulta de tarô, a entidade, vendo que foi descoberta, recuou. Este companheiro procurou o meu cliente, tiveram uma longa conversa, como se transparecesse para nós: não precisa de agir mais, tá? Já estou fora. Mas isso nunca acontece, isso é só uma mentira. Esses espíritos são altamente mentirosos. Como decidimos por seguir adiante com os trabalhos, eu fui atacado durante a noite. O espírito não consegue me acessar fisicamente, não consegue me acessar espiritualmente, não consegue acessar a minha casa, porque nós temos imensas barreiras de proteção em tudo que é lugar, inclusive Xitli ativos, que protegem tudo. Um gatinho meu adoeceu ontem, mas foi uma coisa muito boba, uma infecçãozinha por giardia, mas muito levinha. Já está medicado, ele já está normal. E o ataque aconteceu durante o sonho. Vocês sabem que durante o sonho a alma se desprende do corpo e vaga por outros lugares. Então eu vou relatar o sonho para vocês, tá? Eu me vi dormindo no meu quarto, tá? E de repente eu senti uma presença muito maligna próximo a mim. Então eu acordei e me levantei. Nesse momento eu vi saindo do meu quarto uma figura conhecida. O espírito assumiu a forma de um antigo amigo meu, de um amigo de infância, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não sei se ele pode assistir o vídeo ou pode chegar até ele, mas de um amigo de infância meu. E que ele estaria, a princípio,
ele teria acessado o plano espiritual através do quarto do meu enteado. E eu fui atrás deste espírito. Quando eu passei à frente do quarto da minha menina, a porta dele estava entreaberta. Quando eu entrei, foi a parte mais chocante do sonho. Ela estava sentada na cama, enrolada num lençol, e ela ria de uma forma bem maligna, e ela se contorcia toda para trás, com os olhos bem abertos, ia se contorcendo, parecia que ia até romper a coluna, e rindo. O rosto dela estava mudado, o rosto dela lembrava uma antiga parente minha que é falecida há muito tempo, que ela é falecida há mais de 15 anos, e os olhos dela estavam escuros, mas não como os meus, estavam escuros na retina. A retina dela, que é clara, estava preta, tá? Não dava nem para ver a pupila. Então, nesse momento, a cama dela também estava em outra posição. Nesse momento, eu corri até ela e a abracei. E falei com ela: não tenha medo, minha filha. Expulse esse espírito daqui. A deusa e o Deus estão aqui conosco. E instintivamente, sem pensar, sem procurar, eu rezei a oração do Pai Nosso. Incrivelmente, mesmo conhecendo muitos selos de expulsão, mesmo conhecendo muitos sigilos, mesmo conhecendo outras formas, eu rezei a oração do Pai Nosso. E o único amuleto que eu portava era essa cruz de madeira, tá? Eu rezei a oração do Pai Nosso e o espírito saiu dela. E ela voltou a dormir. Eu falei: minha filha, durma que você está protegida, Deus está contigo. E caminhei pela casa, olhei no quarto do meu enteado, nada, olhei na sala, nada, na cozinha estava em pé a minha esposa. A minha esposa virou para mim: olha, ele desceu as escadas. E eu desci as escadas atrás dele. E a minha esposa falou: ele está na forma de um macaco. E quando eu desci as escadas, no final da escada realmente tinha um macaco, daquele macaquinho prego. Eu sei o nome científico, Calitrix penicillata, mas isso não estava no sonho. O macaquinho estava no final da escada. E eu corri, peguei o macaco e abracei o macaco da mesma forma que eu fiz com a minha filha. E falei: demônio, aqui não é o seu lugar. Você não tem força aqui. Saia imediatamente. E rezei de novo a oração do Pai Nosso. O engraçado é que o início da oração era difícil de falar. Parecia que minha boca não se mexia, que eu misturava a língua, mas depois eu me concentrava, buscava energia e fluía normalmente. E assim conseguimos expulsar o demônio de toda essa área no mundo espiritual. Muito forte, muito maligno. Depois, o sonho mudou. Eu falei com a minha esposa: eu preciso caminhar na rua. Isso era de madrugada. Eu lembro que no sonho eram 3 horas da manhã. Então, eu estava de túnica, com a minha túnica preta, com um chapéu de aba reta, que tem alguns vídeos que eu estou usando, e de bengala. E caminhei pela rua. E na rua eu vi vários elementos do meu passado. Vi pessoas que fizeram curso comigo. Vi a minha antiga professora. Vi muçulmanos andando em grupo. Não sei se vocês sabem, mas eu frequentei o islamismo durante muito tempo. E
voltando para casa, já não era essa casa que a gente morava. Eu encontrei com a minha esposa já numa casa antiga, como as casas de Ouro Preto, da minha terra natal, e tínhamos construído nossa loja e parecia um avanço no futuro. Então o sonho mudou novamente. Eu estava em frente a um castelo. E esse castelo tinha 3 portões. Um portão de madeira, um de ossos e um de metal. E foi-me dito ao ouvido, no sonho, que era a entrada para o inferno. E que eu deveria entrar e encontrar lá dentro um demônio. Então eu fui passando e os portões foram se abrindo. Então eu encontrei o demônio lá dentro. Eu lembro das formas dele, mas não vou relatar aqui. E eu disse a ele: você deve vir comigo. O Mestre Jesus está te esperando. Você deve se ajoelhar perante ele e pedir perdão. O demônio relutou e eu falei: faça o que eu estou te falando. Por quê? Se Jesus vier aqui, não há portão que possa impedi-lo de entrar. E ele pode colocar tudo isso abaixo com uma só palavra. E ele acabou vindo comigo e fomos à presença de Jesus. Jesus estava com um ramo de palma na mão quando a gente o viu. E ele estava lidando com várias criaturas não humanas, engraçado, várias criaturas do mundo mágico. E ele estava como se fosse benzendo essas criaturas. E o sonho acabou antes de eu entregar esse diabo ao próprio Jesus. Mas ele era uma figura muito bonita, vestia uma túnica muito branca, e ele era muito semelhante fisicamente àquele pessoal da Palestina. Ele estava com os cabelos maiores, com a barba longa, e ele era muito parecido fisicamente com aquele pessoal da Palestina. E eu estava como se fosse uma fila para poder entregar aquele diabo que era grande do meu lado, ele estava bem pequenininho, para poder entregar, e a ordem era que o diabo pedisse perdão e se ajoelhasse na frente dele. Depois disso eu acordei, demorei bastante para dormir, tive um desarranjo intestinal enorme, e este é o relato de hoje. O vídeo já deve ter ficado grande, vou reservar para amanhã. Vou falar sobre os perigos de se lidar com o mundo espiritual, em especial com entidades malignas e obsessoras. E vou falar também sobre as orações do cristianismo, as magias da bruxaria, a congruência entre eles, os símbolos, que é tudo energia de vibração, tá? É tudo energia de vibração. E o último recado é: a positividade, a luz vencem qualquer mal. Parem de vincular tudo a religiões. Comecem a pensar nas orações, nas rezas, nas magias, nas simbologias como energia de vibração, positiva ou negativa. Tudo faz parte de um todo. O ser humano que divide e categoriza tudo. Mas é tudo energia de vibração, é tudo em serviço da luz, da paz e do bem. Namastê a todos. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, de comentar. Amanhã a gente volta para mais.